A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Existem várias formas de fazer homenagens a figuras importantes. A maioria deles se derretem, ou se expressam numa ladainha de elogios, de bajulações, às vezes. Quando a Igreja Católica coloca para nós figuras de pessoas ilustres que nós chamamos de santos, o objetivo não é derramar-se em elogios a estas pessoas como se fosse culto à pessoa. O objetivo é nos mostrar que a vida destas pessoas, desses personagens, pode ser muito útil para o nosso dia a dia, hoje, mesmo sendo eles figuras que viviam em outras épocas, em outras culturas, em outras circunstâncias. É o fato, por exemplo, de homenagear os santos Pedro e Paulo neste contexto de festas juninas. Ao destacar a figura desses dois apóstolos, a Igreja certamente quer que nós, ao refletirmos sobre suas vidas, descobramos o que eles, esses dois personagens, têm a nos ensinar hoje. E tem, viu? Eu quero começar a nossa reflexão destacando as diferenças humanas entre essas duas figuras, por aquilo que nós conhecemos da Sagrada Escritura. Sobre Pedro, por exemplo, nós sabemos tratar-se de um pescador, tudo indica um pescador assim, um tanto quanto rude, embora experiente na sua profissão. É aquilo que nós chamamos assim de um caipira, de uma pessoa assim, muito simples dentro da cultura. Mas destaca-se também na personalidade de Pedro o seu jeito impulsivo. Pedro era aquela figura assim, atirada. Por isso, várias vezes, ao assumir a frente de algumas circunstâncias, foi muito infeliz nesses posicionamentos. Enfim, uma pessoa, digamos assim, um caráter simplório, um caráter impulsivo. De outro lado, nós temos a figura de Paulo, um sujeito culto, conhecedor de vários idiomas, uma pessoa de personalidade forte, de personalidade decidida. Assim, do ponto de vista humano, então, esses dois personagens parecem, assim, muito distantes, dificilmente conciliáveis. Pois bem, estas duas figuras, humanamente, tão díspares, juntos se constituem como pilares, acabam sendo pilares, fundamentos do cristianismo. E aí emerge uma pergunta: o que aconteceu que fez com que essas duas figuras assim tão distantes, às vezes até na história entraram até em conflito entre si? O que fez com que estas duas figuras se convergissem? E aí nós vamos descobrir traços extremamente interessantes e ilustrativos. O primeiro traço, cada um deles teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Pedro, um dos escolhidos da primeira hora,
conheceu Jesus Cristo ainda gente, ainda no seu contexto humano. E certamente, à medida que Pedro foi se tornando íntimo de Jesus, apesar das suas limitações humanas, a gente desconfia pelo desenrolar das coisas, que Pedro foi aos poucos descobrindo em Jesus não somente o mestre especial, não somente um rabino especial, mas ele foi intuindo e foi conhecendo e foi percebendo que Jesus era realmente, carregava realmente uma semente divina. Pedro chega a dizer a Jesus: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Talvez no primeiro momento, nem o próprio Pedro entendia a dimensão, profundidade desta sua afirmativa. Mas depois, ao receber o Espírito Santo, este conhecimento ainda primitivo, certamente foi se fortalecendo. Pedro foi entendendo que, repito, Jesus não era um rabi qualquer. O amor que ele demonstrava pelas pessoas, por todas as pessoas, era realmente um amor divino. Pedro descobriu, percebeu que Jesus amava de uma forma especial. E aí, quando chegou a hora, o mesmo Pedro, que tinha negado Jesus justamente em função do seu caráter, da sua personalidade impulsiva, vai afirmar de uma forma pública: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu o amo. Pedro deixou-se seduzir pelo amor de Jesus e, por sua vez, passou a amar Jesus de uma forma apaixonada. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu tenho no meu coração. O Senhor sabe que eu o amo. Com Paulo acontece a mesma experiência. Jovem, é fariseu convicto, tão convicto a ponto de participar daquele grupo que queria erradicar esta seita nova de discípulos de Jesus Cristo. Paulo chega ao ponto de participar do martírio de Estevão, cúmplice no assassinato. Ainda não satisfeito, reúne um grupo de colegas, recebe autorização para perseguir os cristãos. Mas aí, chegando a Damasco, na Síria, bem perto da entrada da cidade, uma coluna de luz se coloca à sua frente. O cavalo onde Paulo estava montado empina. Paulo cai no chão, ainda chamado Saulo, no seu nome hebraico, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E lá do chão, sem enxergar, por causa da luminosidade da coluna, Saulo pergunta: mas quem é que está falando comigo? E da coluna vem a voz: eu sou Jesus, que você está perseguindo. E lá do chão, Saulo pergunta: e o que eu devo fazer? E Jesus lhe responde: entre na cidade, procure a comunidade cristã, procure o responsável por esta comunidade que se chama Ananias, e ele falará para você o que é que você deve fazer. E Saulo faz exatamente isto. Procura a comunidade que ele estava perseguindo. Deixa-se instruir por Ananias e se converte radicalmente a Jesus. Novamente, Paulo
Já Paulo é tocado pelo amor de Jesus Cristo, sente-se cativado por este amor e se converte completamente ao amor de Jesus Cristo. E aí, ao longo das suas cartas, a gente pode descobrir a profundidade deste amor, a seriedade deste amor. Eu vivo, vai escrever Paulo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Num outro trecho da carta aos Romanos, Paulo vai dizer: quem vai me separar do amor de Jesus Cristo? Nem perseguição, nem morte, nem naufrágio, nem flagelação, nem condenação, nada me separa do amor de Jesus Cristo. E aí, estas duas figuras humanas, Pedro e Paulo, humanamente tão distintas, começam a se convergir graças ao amor que eles têm por Jesus Cristo. Um amor que os transforma em missionários. Um amor que os transforma em mensageiros de Jesus Cristo, cada um de acordo com a sua aptidão. Jesus havia dito a Pedro: Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Como quem estivesse dizendo, a sua arte em pegar peixes, agora você vai transformá-la em arte de convidar pessoas. E certamente Pedro conseguiu fazer isso, inclusive na própria cidade de Roma, aquele pescador da Galileia, ali na comunidade de Roma. Paulo, por sua vez, usando toda a sua cultura, usando toda a sua retórica, usando toda a sua determinação, vai anunciando o Evangelho por todo aquele espaço do Mediterrâneo conhecido na época, formando comunidades, pregando Jesus Cristo, enfrentando dificuldades, ambos de acordo com a sua aptidão. Novamente, os dois, tão diferentes humanamente, mas ao mesmo tempo tão dedicados a uma mesma causa. Os dois não somente anunciando o Evangelho, mas formando comunidades, participando da vida das comunidades, zelosos pelo fortalecimento da comunidade cristã. E aí, então, vem a lição que eu tenho certeza você também já está fazendo dentro da sua mente e dentro do seu coração. Quando o amor de Jesus Cristo se torne real e verdadeiro em nossos corações, as diferenças humanas deixam de ser obstáculo, deixam de ser ocasião de distanciamento e passam a ser aptidões, qualidades, atributos que vão fazer as comunidades crescerem. E aí vale a pena nós perguntarmos: qual é o vínculo que existe entre nós e a comunidade da qual pertencemos? Eu pertenço a uma comunidade e a minha pertença a esta comunidade é uma pertença assim, a criar vínculos, a eu me sentir responsável por esta comunidade, ou eu apenas participo da comunidade como se eu estivesse em busca de uma mercadoria, de uma bênção que eu preciso, reduzindo a comunidade a um supermercado espiritual, religioso. Quando eu preciso de algo da igreja, eu vou, busco, compro e depois volto para casa, mas sem criar nenhum vínculo, sem criar nenhum comprometimento. O objetivo não é aumentar números. O número
é consequência. O objetivo é eu me sentir responsável pela comunidade. Assim, do jeito que eu sou, não preciso eu fazer grandes coisas de acordo com as minhas aptidões. Se minha aptidão é para fazer grandes coisas, por que não? Mas o importante não é aparecer. O importante é fazer com amor, mesmo as coisas mais simples. E aí voltamos novamente ao grande exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo. Entre eles não havia disputa para a supremacia. Não havia disputa para saber quem é que sai melhor, quem é que consegue o maior aplauso. Não havia disputa de vaidade. Havia sim zelo em fazer Jesus Cristo ser conhecido. Ao refletir sobre a vida de Pedro e Paulo, brota do nosso coração uma prece, que a gente se deixa contagiar pelo exemplo, pela vida dessas duas excepcionais figuras, humanamente díspares, marcados pelo amor de Jesus Cristo, alicerce, fundamento, exemplo para cada comunidade cristã. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.